Então, olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, todas as terças-feiras, das 19 até as 19h30. A gente responde dúvidas dos nossos seguidores no Instagram, Facebook, YouTube. Uh, Toda a terça-feira esse material é gravado e colocado nos nossos meios de comunicação. Meu nome é Luiz Alberto Schlitter, sou oncologista. Trabalho já há 20 anos nessa área, mas há 10 focados nos tumores gastrointestinais. Então eu vou aproveitar toda a live esse mês, que é o Outubro Rosa, e relembrar vocês ou seus familiares, né, de fazerem os exames de prevenção do câncer de mama. As mulheres acima dos 40 anos, todas, devem fazer o exame clínico das mamas, a mamografia e o ultrassom, sempre acompanhado do seu médico de confiança, o ginecologista. É muito importante para a prevenção do tumor mais frequente nas mulheres. O homem também pode ter câncer de mama, é bastante incomum, é só 1% dos casos, mas esse só deve fazer exame se realmente notar alguma alteração nas mamas. Então, se possível, leve isso para dentro da sua família, tanto sua mãe, sua esposa, eventualmente a avó, todos devem fazer os exames de prevenção. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar com as dúvidas já encaminhadas no direct, no Instagram. Então, uma das dúvidas encaminhadas pela Marta tenho 5 pólipos intestinais e não foram tirados durante a colonoscopia. Devo retirar? Então, a colonoscopia é o exame principal para a prevenção do câncer de intestino. Ele deve ser feito a partir dos 45 anos, tanto em homens como em mulheres. E a principal função da colonoscopia é realmente achar os pólipos intestinais, verificar se a pessoa não tem nenhum pólipo. Quase 15, 20% das pessoas acima dos 55 anos têm pólipos de intestino. Então a gente faz o exame da colonoscopia antes, 10 anos antes, então do surgimento, do risco de pólipos. E sim, todos os pólipos detectados na colonoscopia devem ser retirados. Às vezes o médico não conseguiu explicar bem para o paciente qual é a função do exame, não combinou com ele se deve ou não ser retirado, ele pode estar usando algum anticoagulante, eventualmente o pólipo pode ser maior. Existem algumas desculpas, vamos dizer assim, que a gente pode inferir que durante a colonoscopia ele ficou com medo de retirar, mas na verdade todas aquelas formações polipóides, todas aquelas verrugas pequenininhas que a gente tem, elas devem ser retiradas. Então até é comum falar, não, mas o pólipo parecia benigno. O pólipo ele só pode ter o resultado, só pode ser avaliado se depois de retirado for encaminhado para biópsia, para o anátomo patológico e a patologista confirmar isso. Então sim, todos os pólipos visualizados devem ser retirados, deve ser feito sim com uma pessoa que tem experiência, né? Eventualmente, na retirada do pólipo, a gente raspa ele na base, pode causar sangramento, dor, eventualmente até perfuração do intestino. Então, deve ser feito por uma equipe que tenha bastante experiência com o consentimento dos pacientes. Existem também alguns pólipos que são grandes. Então, quando a gente faz a colonoscopia, quando o médico percorre a parte interna do intestino grosso, podem aparecer pólipos às vezes superiores a 2 centímetros, 4 centímetros. Então, quando o pólipo é muito grande ou o médico tem certo receio de retirar, ele pode, eventualmente, fazer numa próxima colonoscopia todo um preparo, né? Separar um material especial, existem pinças diferentes para pólipos pequenos e pólipos grandes, e através desses materiais especiais, de uma combinação com o paciente, eventualmente fazer isso dentro do bloco cirúrgico, né? A gente consegue retirar pólipos grandes e eventualmente evitar uma cirurgia para o paciente. Então, todos os pólipos devem ser retirados por uma equipe experiente, com material adequado, num contexto geralmente hospitalar, e todos depois retirados, encaminhados para anatomopatológica, a gente ter certeza que esse pólipo é ou não maligno. Outra coisa bem comum, vamos dizer, se você faz a colonoscopia e tem 5 pólipos e todos são retirados, o médico tem que marcar, tem que saber exatamente onde ele retirou aquele pólipo, porque eventualmente a gente tira aquele pedacinho, manda para o exame e o pedacinho deu maligno, então a gente tem que ir atrás para fazer uma cirurgia. E isso só pode se for bem marcado. Então o médico tem que saber exatamente qual o local exato que ele tirou o pólipo para depois, eventualmente, a gente precisar fazer uma cirurgia para a ressecção de um câncer, de um pólipo maligno, certo? Então,
todos devem ser retirados e todos devem fazer a coluna aos 45 anos de idade. Vamos para outra pergunta. Então, a pergunta, então, do Alexandre. Quando eu posso considerar curado para o câncer de intestino? Boa pergunta, Alexandre. Então, todo paciente com câncer, depois de fazer, eventualmente, a sua cirurgia e, eventualmente, quimioterapia, rádio, enfim, depois de tratar ele, de fazer todo o tratamento adequado e a gente mostra que a doença entrou em remissão, que a doença desapareceu, o período mágico que a gente estimula são 5 anos. Quer dizer, depois da cirurgia, depois, eventualmente, de uma quimio de reforço, o paciente deve ser acompanhado com exames periódicos. Se o tumor, vamos dizer assim, é muito grande, se o tumor é muito feio ou agressivo, a gente pode fazer esse monitoramento, esse acompanhamento de forma às vezes mais rigorosa, cada 3 meses, 4 meses. Se o tumor ele é um tumor pequeno, eventualmente não precisou quimioterapia, nada, a gente pode até revisar a cada 6 meses. Mas geralmente 2 ou 3 vezes ao ano, o paciente deve, depois do tratamento, fazer um monitoramento, um acompanhamento com o seu médico de confiança. Na maioria das vezes são solicitadas tomografias, exames dessa parte interna, principalmente vendo os locais que a doença pode voltar ou que a doença pode retornar, pulmão, fígado e dentro da barriga. Então, uma tomografia bem feita, tanto da região do tórax, do abdômen, exames de sangue são feitos periodicamente. Os primeiros 2 anos depois do tratamento são os períodos, ou é o período de maior risco, na verdade, da doença voltar. Depois de 2 anos, esse risco diminui muito, e depois de 5 anos, daí a gente considera esse paciente curado e ele não precisa retornar mais em consultas de forma tão rigorosa. A gente ainda orienta um retorno, talvez até na sua cidade de origem, ou no médico ginecologista, ou urologista, né, que revisa ele uma vez ao ano, fazer revisões anuais, colesterol, triglicerídeos, exames do coração, até a colonoscopia, volta e meia a gente precisa repetir novamente. Mas 5 anos é o período de acompanhamento para os tumores gastrointestinais. Aí alguém pode me dizer, não, mas eu já vi eventualmente a doença voltar 10 anos depois. Esse comportamento geralmente acontece em câncer de mama, em outros tumores. Então, mesmo tardiamente, mesmo 10 anos depois da paciente tratar os tumores de mama, por exemplo, ele infelizmente pode voltar. Mas nos tumores da área gastrointestinal, principalmente câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de pâncreas, em 5 anos o paciente geralmente ganha alta e a gente pode, daí nesse período, depois de 5 anos de acompanhamento, retirar o catéter ou algum dispositivo que ele tenha pelo tratamento que ele fez. Então, 5 anos é o nosso período mágico de acompanhamento. Geralmente 2 ou 3 vezes ao ano o paciente precisa retornar. Então, vamos seguir as nossas perguntas. Transplante de fígado nas metástases hepáticas, pode? Pode. Então, obrigado pela pergunta. O câncer gastrointestinal, principalmente o câncer de intestino, que é o mais comum, ele tem uma predisposição, ele tem uma chance muito grande de se espalhar e se espalhar geralmente para o fígado. Então, quando a gente tem um câncer na região do intestino grosso, a drenagem ou a artéria, a veia que vai realmente drenar isso, geralmente drena para o fígado. Então, por isso que é tão comum os pacientes com câncer de intestino terem doença no fígado. Uma ressonância, ou um PET scan, ou tomografia, existem exames que a gente consegue avaliar isso. Essa semana no consultório nós tivemos 3 casos, para vocês terem ideia, uma coisa bastante comum, infelizmente um diagnóstico um pouco mais tardio. Mas mesmo pacientes com câncer de intestino que se disseminou, se espalhou para o fígado, a gente tem tratamento que pode fazer ele ter uma vida melhor, uma sobrevida longa e eventualmente ficar curado dessa doença. Então nós temos cirurgia, ressecção, a retirada desses nódulos do fígado. Temos que estudar muito bem o fígado, qual região retirar, para a gente não retirar um pedaço muito grande, às vezes por uma metástase, uma lesão pequena, mas existe uma maneira de estudar isso. Podemos hoje operar quase 60% do fígado, então nós podemos retirar 60% dele, com 40% a pessoa geralmente fica bem. Existem tratamentos dentro do fígado, quimioterapia intraarterial, quimio dentro do fígado, também a ablação, que eu chamo tipo uma cauterização, a gente pode por uma caneta colocar isso lá dentro do fígado e queimar as bolinhas. Então existem vários tratamentos
para as metástases hepáticas e a gente estimula sim, quando a doença está restrita ao fígado, um tratamento bastante agressivo que o resultado pode ser muito animador, inclusive com cura. Nos últimos 2 anos, surgiram estudos mostrando algo que a gente não tinha muita certeza, que o transplante do fígado, quer dizer, a retirada do fígado e a colocação do fígado novo pode trazer benefício para o paciente, inclusive chance de cura. Antigamente a gente achava que retirar um fígado, colocar outro de outra pessoa, ele simplesmente era contaminado posteriormente pela doença. Hoje a gente sabe que parece que não, que a gente pode realmente fazer essa transição e realmente fazer o transplante com chance de cura nesses pacientes. A limitação nossa no Brasil atualmente para o transplante é realmente a questão técnica do SUS, a gente não tem isso de forma rotineira, né? Não tem nos guidelines, não tem nas diretrizes do SUS. Já na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem uma liberdade maior, vamos dizer assim, eles têm uma maneira de utilizar o transplante de uma forma mais ampla e eles têm também uma quantidade de órgãos muito melhor, né? O brasileiro, o Brasil é um continente um país muito grande, né? E a gente tem dificuldade de doação de órgãos e de também transportar esses órgãos. A Europa é um país pequeno, uma população mais centrada, mais talvez orientada na questão do transplante. A doação é muito mais fácil, então eles têm quantidade de órgãos mais fácil e em maior quantidade, e eles acabam utilizando essa técnica. Então aqui no Brasil, o número de transplantes para essa indicação ainda é muito pequeno. Se eu não me engano, o pessoal de Porto Alegre, o Dr. Calil, realizou um transplante no ano passado dentro dessas condições, e a gente tem a possibilidade de fazer o transplante intervivos, quer dizer, uma pessoa viva doa metade do fígado para geralmente um familiar ou alguém compatível para o transplante. Então existe essa possibilidade, vale a pena uma consulta sempre com pessoas que tenham experiência nisso, porque a ressecção das metástases hepáticas, a ablação, a quimioterapia dentro do fígado e atualmente o transplante são terapias curativas para um câncer de intestino que estava disseminado. Vamos seguir outras perguntas. Quais são as contraindicações para a quimioterapia? Desnutrição, diabetes, sequela de AVC, cardiopatia. Boa. Então a quimioterapia hoje, eu acho que nós temos ainda uma visão muito ruim da quimio, né? Talvez eu sempre falo que até nos filmes, nas novelas, enfim, todo mundo acaba falando um pouco mal, tenta sensibilizar a quimioterapia, que a pessoa sempre passa mal, mas hoje não é realmente a nossa rotina. Talvez ali na época de 1970, 80, realmente nós tínhamos remédios que não funcionavam muito bem e ainda causavam efeitos colaterais. Atualmente, principalmente na área gastrointestinal, a gente tem mudado muito essa história. A quimioterapia geralmente não causa efeitos colaterais maiores. Ela é bastante, eu sempre digo, trabalhosa. Cada 2 semanas a gente tem que vir fazer quimioterapia, colocar catéter. Então, acaba gastando bastante tempo do paciente, mas as pessoas nem notam que o paciente está em tratamento. Não cai o cabelo, não causam efeitos colaterais maiores. Então, a quimioterapia é muito mais tolerável. A principal limitação de fazer ou não quimioterapia geralmente é a condição física do paciente. Então, não é nem a idade. Hoje atendemos um paciente no ambulatório com 88 anos que está fazendo tratamento para um câncer de pâncreas, por exemplo, com quimioterapia, sem maiores dificuldades. Então, o que acontece? Claro que a gente tem que respeitar a idade, né? Depois dos 80, várias condições físicas acabam mudando, mas o principal é a condição física de quanto o paciente tem autonomia. Então, aquele paciente que consegue fazer as atividades do dia a dia, consegue sair de casa, consegue ir no banheiro, levanta, caminha, ele tem uma certa autonomia, ele está tentando te mostrar que ele tem força física para fazer uma quimioterapia. Então, não só a idade, mas a condição física. Se aquele paciente que está acamado, não consegue se mobilizar sem ajuda, precisa de uma cadeira de rodas para ir no consultório do médico, esse paciente já está muito debilitado e possivelmente, na verdade, a quantidade de tumor dentro dele, a ponto dele estar tão fraco, é muito grande e a gente vai ter dificuldade realmente de tratar. Então, a condição física atualmente, ela causa, vamos dizer assim, uma dificuldade de fazer químio muito maior do que a idade. A gente tem uma escala chamada de ECOG, a escala de performance Karnoff, é o quanto o
paciente tem de força física. Então, para você se der, aquele paciente que passa mais da metade do dia fora da cama, caminhando, fazendo as coisas, tendo a sua autonomia, ele com certeza pode fazer químio. Já aquele paciente que está muito deitado, muito acamado, muito frágil, esse paciente realmente talvez não consiga, não é fazer químio ele pode fazer, mas talvez ele não vai colher nenhum fruto bom desse tratamento. Então a gente muitas vezes indica só um acompanhamento ou cuidados paliativos nessa situação. Qual a indicação de colonoscopia? Pois tenho casos na família de câncer de intestino e já tive câncer de estômago. Então, obrigado pela pergunta, Maquele. O câncer de intestino segue as mesmas regras da população normal. Aos 45 anos, tanto homens como mulheres devem fazer a colonoscopia. Se eventualmente você tem um câncer de intestino na família mais cedo, quer dizer, uma idade mais precoce, aí a gente faz geralmente 10 anos antes daquele paciente. Então vamos dizer que tu tem um câncer de intestino aos 40 anos, a gente tenta resolver aquilo naquele momento, mas orienta todos os familiares com 30 anos, quer dizer, 10 anos antes do caso que aconteceu, fazerem a colonoscopia. O câncer de estômago, ele não tem uma relação tão grande nesse contexto. A gente não tem prevenção do câncer de estômago, né? Então, a não ser que nós temos realmente um câncer de estômago numa idade muito precoce, e mais de um caso na família, a gente pode fazer uma avaliação genética e aí, em algumas situações, isso acontece só em 5% dos casos, a gente pode eventualmente fazer tratamentos preventivos, eventualmente até mesmo cirurgia do estômago. Mas a grande maioria, então, dos casos, 95% não são hereditários, são realmente acidentais. Só 5% deles têm uma transmissão de pai para filho, por exemplo, ou entre irmãos. Então, o principal é a colonoscopia aos 45 anos ou 10 anos antes do familiar acometido na sua família. Vamos seguir aqui as perguntas. Então, estou com medo de fazer quimioterapia, meu tio passou muito mal. Então, essa questão da quimio, a gente vinha falando agora anteriormente, vai muito da questão física. Do tipo de quimio, sim, existem vários protocolos de quimio, existem quimios mais fortes e outras, vamos dizer assim, entre aspas, mais fracas do ponto de vista de reação, né? A gente sabe pesar isso para cada paciente, mas na maioria das vezes o paciente que faz quimioterapia e passa mal, ele antes da próxima quimio, ele tem que sempre fazer uma revisão, mostrar exames de sangue e contar como é que foi aquela semana ou como é que foi aquele mês de tratamento. Se a gente realmente notar que os efeitos colaterais ou a toxicidade foi realmente exacerbada, muita diarreia, muita náusea, vômito, perdeu peso, a próxima quimio, vamos dizer a segunda quimio ou eventualmente a terceira, ela tem que usar uma dose menor. A gente tem que ter uma empatia, talvez um cuidado médico muito grande para o paciente fazer a quimio de uma forma que ele tenha efeitos leves do tratamento, mas essa quimio seja duradoura. Não é que a gente deva fazer uma quimio muito forte, em uma ou duas aplicações o paciente acaba não tendo mais condições. Então, a questão de passar muito mal, eu acho que hoje não vai muito do protocolo de quimio, mas sim da empatia do médico em tratar esse paciente ou cuidar dos efeitos colaterais. Em cada quimioterapia a gente deve regular para que ele não tenha efeitos colaterais. Além disso, claro, a gente lança a mão de outras coisas, uma nutrição adequada, sempre constar com o nutricionista, fisioterapia, manter um contato direto com o médico. Então, eu convido meus pacientes que quase que diariamente, ou cada 2 dias, eles me mandem mensagem para me passar como é que estão as coisas. Quanto mais ágil, quanto mais proativo a gente for, menos efeitos colaterais ou mais fácil vai ser realmente o tratamento desse paciente. Então, é importante um cuidado, uma empatia e uma regulagem da quimio se eventualmente o paciente tiver efeitos colaterais desconfortáveis. É importante esse cuidado para a manutenção da quimio. Vamos para outra pergunta, então. Dá um segundinho aqui. Então, outra pergunta. Amarelão pode ser uma causa de câncer? Boa. Então, o amarelão, a icterícia, né, que nós chamamos do ponto de vista técnico, na maioria das vezes reflete outra doença. Existem, então, principalmente na área da hepatologia, né, quem mais cuida disso são os hepatologistas, infecções que causam amarelão,
a cirrose causa amarelão, hepatite, cálculo na via biliar, então cálculo de vesícula, por exemplo. Existem inúmeras doenças que causam amarelão. Mas sim, o câncer da via biliar, dos canais biliares, o câncer de fígado e eventualmente o câncer de pâncreas, essa região ali, ela pode trancar a via biliar e realmente o primeiro sintoma, o primeiro sinal, na verdade, é o amarelão. Câncer de pâncreas principalmente. Então todo paciente que tem icterícia ou tem amarelão deve constar com um médico de confiança, um cirurgião ou um hepatologista. Na grande maioria das vezes é feito o pedido ultrassom e uma tomografia para a gente avaliar isso, mas sempre a gente fica de olho, vamos dizer assim, na região do ducto biliar, da bile e também do pâncreas. Em 20% das vezes nós podemos ter um tumor de pâncreas e esse tumor pode ser operável. Então o amarelão merece uma consulta com uma certa urgência, exames de imagem bem feitos e uma avaliação. Se for um câncer, em algumas situações ele pode ser operável. Se eventualmente esse amarelão for por um tumor e esse tumor não é operável, atualmente a gente tem vários métodos que a gente, principalmente por radiologia intervencionista, quer dizer, pela pele, a gente consegue, por exemplo, passar um stent, passar uma prótese e desentupir essa via biliar. Então, o amarelão merece uma equipe multidisciplinar para avaliar a cirurgia e, eventualmente, um tratamento para desentupir a via biliar, que é muito importante para o paciente começar o seu tratamento. Então, outra pergunta. Hoje, inclusive, atendemos o paciente no consultório, então tive câncer de pâncreas, foi retirado, devo fazer quimioterapia? Boa. Então, câncer de pâncreas é uma doença bastante séria, talvez dentro do contexto gastrointestinal, é a doença que mais merece cuidado. Só 20% dos tumores acabam sendo operáveis, a gente tem a chance de operar, a gente fica muito feliz. Hoje atendemos uma paciente operada pela equipe do Dr. Ricardo, Dr. Mateu. Em 80% das vezes, infelizmente, essa doença acaba sendo muito grande localmente, né? Já cometendo artérias e veias ou até mesmo disseminada. Então, no câncer de pâncreas operável, que a gente consegue fazer a cirurgia e retirar todo aquele tumor, a cirurgia é o principal tratamento. Na grande maioria das vezes, os tumores acima de 2 centímetros, todos eles merecem fazer quimioterapia de reforço. Então, mesmo retirada a doença, o câncer de pâncreas, em média, depois de 8 a 12 meses, pode voltar. Então, a gente sabe que retirando a doença, idealmente o paciente depois deve fazer quimioterapia. A gente espera geralmente 45 dias ou até mesmo 60 dias, que a gente espera 1 mês ou 2 meses para esse paciente se recuperar da cirurgia. A cirurgia do pâncreas talvez é uma das cirurgias mais complexas que a gente tem na cavidade abdominal. Depois do transplante, talvez é a cirurgia mais difícil fazer. Ela deve ser feita num centro especializado que tenha bastante experiência nessa doença. O último tratamento que a gente fez, o paciente em 10 dias recebeu alta, então isso é fantástico. E aí depois então da cirurgia, sim, a grande maioria deles precisa fazer quimioterapia. Nós instalamos um catéter, essa quimioterapia é feita a cada 2 semanas e por 6 meses, então são feitas 12 aplicações. Então a quimioterapia de reforço depois da retirada no câncer de pâncreas aumenta a chance de cura desse paciente. Então é importante ser feito e é importante ter esse cuidado para que o paciente seja bem operado, para que ele tenha uma chance de em torno de 45 a 60 dias no máximo de poder fazer a quimioterapia e fazer a combinação desse tratamento. De forma importante, não é necessário atualmente fazer radioterapia na região do pâncreas. O pâncreas, já tentamos várias vezes fazer radioterapia antes, a cirurgia depois, nunca teve uma combinação, um resultado muito adequado. Hoje o tratamento ideal é cirurgia, uma recuperação rápida e quimioterapia de reforço. Então, a Lisiane está perguntando para nós também, meu pai teve câncer de estômago, os filhos precisam fazer rastreamento? Boa. Na verdade, então, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. 5% dos tumores gástricos, tumores de estômago, são hereditários, 95% não. Mas quem teve já câncer de estômago na família deve fazer um teste genético. Esse teste genético, geralmente é um exame de sangue, um exame de saliva, ele consegue dizer, Lisiane, se eventualmente esse câncer tem um risco familiar. Existem 2 síndromes principais que têm essa transmissão, que é a síndrome de Lynch, que
essa transmissão é em 50% dos casos, e tem o câncer gástrico difuso hereditário. Então, um câncer gástrico que acomete todo o estômago de uma forma que ele deixa o estômago grosso, o estômago diferente, é um tumor geralmente bem agressivo, e ele é causado por uma mutação, por uma alteração da ecaderina. Então, pelo exame de sangue, a gente sabe isso. Por que é tão importante, talvez, então, fazer esse exame de sangue e saber se a gente tem síndrome de Lynch ou, eventualmente, o câncer gástrico difuso hereditário? Porque em algumas situações, principalmente nessa última doença, o câncer gástrico difuso hereditário, a gente pode indicar a retirada do estômago de forma preventiva. Então, depois que o paciente completa os 18 anos de idade, a gente conversa bem com a família e com o paciente, quando ele já tem autonomia dessa decisão, e é indicado a gastrectomia total, retirada total do estômago. Geralmente a gente não tem como fazer a prevenção do câncer de estômago por endoscopia. A endoscopia ela nunca se produziu, nunca foi fiel à prevenção do câncer de estômago. Então, nós devemos, se você tem um câncer gástrico na família, fazer o teste genético, ver se você não tem uma síndrome familiar, e eventualmente tratar o H. pylori, que é uma bactéria que a gente tem no estômago, na família, e também seguir bons hábitos de vida. A gente sabe que uma dieta equilibrada, sem muitos alimentos industrializados, sem muita carne vermelha, sem muito sal, enfim, carvão, existe uma maneira, talvez, da gente ter bons hábitos de vida, não fumar, não beber em excesso e diminuir o câncer de estômago. Mas o teste genético é o principal nos tumores gástricos. Então vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Tenho mais de 100 pólipos no intestino, consigo retirar? Boa, fantástico. Então, a gente vinha falando um pouquinho dos pólipos, não é comum isso que nós vamos falar, mas existem síndromes hereditárias ou alterações genéticas em que a pessoa pode ter, muitas vezes, numa avaliação de colonoscopia, mais de 100 pólipos. É praticamente impossível a gente retirar isso. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente nota essa alteração, que a paciente geralmente é mais jovem, tem inúmeros pólipos, a gente tem que lembrar de uma doença chamada polipose hereditária. Então, a paciente nasce com essa alteração genética, com risco de formação de pólipos. Quase todos os pacientes têm pólipos de intestino antes dos 40 anos de idade, quase todos acabam, em algum momento, um pólipo desses evoluindo para câncer, quase todos com menos de 40 anos de idade. É quase como um tapete cheio de pólipos dentro do intestino. Então, isso acontece em 1 a cada 10 mil pessoas. 95% das pessoas têm pólipos antes dos 35 anos de idade. Então, é muito importante a gente filtrar isso, fazer um teste genético também, por sangue e saliva, e ter certeza dessa doença, e está indicado não a ressecção desses pólipos por via de colonoscopia ou por dentro. A gente realmente vai ter que retirar todo o intestino grosso desse paciente. A gente muitas vezes preserva a parte final do reto, para eventualmente evitar colocar uma bolsa de colostomia, mas todo o cólon, a grande maioria do cólon grosso, do intestino grosso, deve ser retirado desse paciente. Então, a polipose intestinal, depois de diagnosticada, merece a remoção dos pólipos ali na parte final do reto e, eventualmente, uma colectomia total, a retirada de todo o cólon por uma equipe experiente. Existem também estudos mostrando que o anti-inflamatório, possivelmente a aspirina, diminui isso, mas uma equipe especializada deve ser acionada, porque a chance desse paciente ter câncer ou evoluir para isso é muito grande, e a transmissão para os seus familiares gira em torno de 50%. Então, o paciente que tem filhos, metade dos filhos vão ter a mesma doença e devem ser avaliados de forma bem precoce. Então, pessoal, já passamos os 30 minutos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelas perguntas que vocês encaminham, não só no direct, como durante essa live. Essa live vai ficar gravada para todos nos nossos canais. E até a próxima terça com mais dúvidas sobre os tumores gastrointestinais. Um abraço.